Eu quero convidar para vir à frente o reverendo Éder, por favor. É um amigo já 18 anos, né, Éder? Graças a Deus. O reverendo Éder é pastor na igreja, a primeira igreja presbiteriana de Duartina. Está com a esposa Patrícia, Caroline, a filha. É um prazer tê-los aqui, viu? Quando eu convidei o pastor Éder para trazer a mensagem nessa noite especial, com muita alegria, né, ele aceitou o convite. E ele está aqui com a gente, né? Então nós estamos felizes com o reverendo Éder no nosso meio, e ele será um mensageiro de Deus aos nossos corações, né? Então quero convidá-lo a fechar os olhos. Eu quero convidar o nosso irmão presbítero Valdir para essa oração. Vamos orar pelo reverendo Éder e que Deus fale conosco, que Deus abençoe e aquilo que Deus colocou em seu coração, que ele possa transmitir para que possamos ouvir a voz do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Pela tua palavra que já foi lida. Obrigado, E Senhor. agora te pedimos, ó Pai, pela vida do pastor que estará ministrando a tua palavra a nós. Amém, Senhor. Que possamos sentir a tua presença mais e mais. Amém. Sabemos do teu cuidado para conosco, Obrigado, sabemos das responsabilidades que temos. Senhor. É verdade. E obrigado por esse local, pela amplitude, Obrigado, por Senhor. todas as condições que o Senhor tem nos dado, Obrigado. não só a tua igreja, mas a cada membro individualmente. Obrigado, Senhor. E te louvamos por esse momento que receberemos a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija Amém. hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Fica à vontade. Graça e paz, amada igreja. Amém. Que alegria. É uma alegria imensa. Quando a gente senta aí, muita coisa vem à nossa mente, ao nosso coração. Quanta história, né? A igreja tem 27 anos. Olha, gente, eu acho que eu passei por quase todos. Minha adolescência, minha juventude, desde a época do reverendo Tércio. Amigos que Deus deu dentro dessa igreja, que a gente mantém até hoje. A gente vê alguns aqui que são crescidos já, né? Pessoas que a gente viu na infância. Gente, olha o tamanho da Ju. Rapaz do céu. Senhor amado. Estamos ficando um pouquinho velho, né? E eu louvo a Deus que eu passei por várias etapas da igreja, né? Da época do Tércio. Eu tive um enorme prazer de ser presenteado com a amizade do reverendo Micaías, que foi um orientador na minha vida para ir ao seminário. Ele foi usado por Deus naquela época para eu entender cada vez mais meu chamado, né? Porque quando a gente está sendo chamado por Deus, a gente fica alvoroçado porque a gente quer atender o chamado rapidamente. Mas Deus usou a vida dele para me fortalecer. Estamos aqui, né? Há 7 anos atrás, eu fui examinado aqui, na Igreja do Calvário, na reunião do presbitério, para ser avaliado para ir para o seminário. Passado aí já 8 anos, com a graça do Senhor, já vim pregar aqui como seminarista, e é uma grande alegria estar aqui como pastor. E a igreja está linda demais. Agora eu entendi porque a igreja tem que aumentar, né? Olha só, daqui a pouco não deu. Não deu muito certo, precisa aumentar um pouco mais. Mas está linda demais, parabéns ao conselho dessa igreja. Saiba que vocês sempre estão em nossas orações. Amo muito essa igreja. Amo muito essa igreja mesmo.
Tem pessoas que Deus colocou aqui, que fez e faz parte da nossa vida. E eu oro muito para que essa igreja continue sendo o exemplo que ela já foi para mim e que ela é. Que ela torne a ser exemplo a todos aí. E é isso que eu quero falar um pouco para vocês hoje. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias, no capítulo 29. O início deste texto é uma carta para o povo de Israel. Uma carta que o Senhor, através do profeta Jeremias, transmite ao povo de Israel, que se encontra neste momento exilado na Babilônia. Acompanhe a leitura que eu farei dos versos de 1 a 14. Profeta Jeremias 29, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Zafã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em seu nome. Eu não os enviei, disse o Senhor. Assim diz o Senhor: logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, colocamos mais uma vez diante do Senhor as nossas vidas, o nosso coração. O Senhor conhece os nossos anseios e as nossas lutas. O Senhor conhece o coração dessa igreja. Fale com a igreja, fale comigo, fale conosco. Prenda a nossa mente, o nosso coração na sua palavra. Ela foi lida, usa-me como teu instrumento. Mesmo sendo falho, use-me como sua boca, ó Pai. Oramos confiados no teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa época de influência, né? Hoje, com o advento da tecnologia, que hoje até o Micaías se entregou à tecnologia, né? Foi difícil. Mas
com isso, nós vemos aí muitos influencers digitais, né? Pessoas criando influências, pessoas que falam uma coisa, mas a vida delas nem é daquele jeito. Elas vivem uma história, uma vida diante dos celulares, né? Nem são mais das câmeras, diante dos celulares ali gravados. Só que a vida deles não é aquilo que eles estão apresentando, mas muitos dentre nós estão sendo influenciados por pessoas assim. Nós estamos vivendo uns problemas muito difíceis, onde as igrejas estão deixando de ser referência aonde elas estão. Muitas vezes a igreja só ganha por causa da beleza, mas as pessoas ao redor sabem que aquela igreja faz a diferença ali. Se um dia acontecer alguma coisa e a igreja sair daqui, as pessoas vão notarem. Será que nesses 7 meses que a igreja não estava aqui, as pessoas sentiram falta? Será que a gente faz falta no meio onde nós estamos? Será que nós estamos cumprindo com a missão que Deus nos deu? Meus irmãos, eu sei que muitas coisas nós precisamos ainda aprender, somos falhos. Mas que a igreja do Calvário continue sendo referência na vida das pessoas aqui, na vila ao redor, na vida de pessoas como eu, como essa igreja foi muito referência na minha vida. E eu quero abrir os olhos para que vocês continuem nessa caminhada. Agora a igreja está mais bonita, a igreja ficou mais chamativa, as pessoas querem ver, pô, esse povo aí está sendo abençoado. Muitos que às vezes olhavam e falavam assim, será que tem uma igreja? Não, agora olha, a igreja agora ficou mais bonita. A hora que colocar o nome, a sarça vai brilhar, a cruz, né? Porque a cruz é uma coisa muito linda, a cruz vazia. E aí a gente precisa, como aqui é uma cidade grande, mas aqui é uma igreja neste bairro, a igreja tem que continuar sendo referência aqui. E aqui nessa carta, nós vemos o profeta Jeremias recebendo para levar até o povo de Israel que foi exilado na Babilônia. Rapidamente, para nós nos lembrarmos, o povo de Israel, após o reinado de Davi, o seu filho Salomão, o povo foi dividido em 2 grandes reinos. O reino do norte, que é conhecido como povo de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. A maioria das tribos foram para o reino de Israel. E o reino de Israel, meus irmãos, todo rei de Israel foi idólatra. Todo rei de Israel entregou a sua vida à idolatria. E aí o povo sofreu com isso, e primeiramente eles foram invadidos pelos assírios. Já o povo de Judá tinha reis que foram homens servos do Senhor, mas tinham reis que se entregavam à idolatria. Então ele vivia, um rei era bom, 2 era ruim. Um era bom, o outro era mais ou menos. Aí vinha um ruim. E aí eles viram o que aconteceu com Israel. Deus abriu os olhos. Olha, vocês estão vendo com que o povo de Israel vai sofrer. Vocês podem ser o próximo. Infelizmente, eles não abriram os seus olhos. Mas diferente do povo de Israel, eles foram levados cativos para a Babilônia. Houve ali 3 inserções. A primeira inserção que foi retirado Daniel e seus amigos, teve uma segunda e somente na terceira inserção, aonde devastou-se todo o reino. E o profeta Jeremias fez parte deste momento. E ele é o profeta dos quais muitas vezes nós, como pastores, nos sentimos. Jeremias foi chamado para profetizar para um povo que Deus falou que não iria ouvir, um povo que Deus falou, olha, eles vão ser cativos. Você vai pregar, mas eles não vão te ouvir. E aí a gente conhece Jeremias como o profeta chorão. Quando a gente pensa em profeta chorão, a gente acha que é um cara fraco. Um cara que chora porque não conseguiu, não. Ele era o profeta que chorava por causa do pecado do povo. Ele chorava querendo que aquele povo se entregassem ao Senhor. Muitas vezes os nossos líderes, os pastores, choram pelo seu rebanho.
para que o seu rebanho se fortaleça e não caia nas armadilhas do inimigo. E aqui Deus utiliza o profeta para dar algumas instruções. Escreveu uma carta para este povo que estava sendo levado ao exílio. É dessa maneira que vocês vão viver lá. E eu quero trazer para nós que essa carta seja entregue à Igreja Presbiteriana do Calvário. Agora estamos iniciando uma nova etapa. Voltamos para casa. Agora vamos fazer a diferença. Essa carta é para nós. O que nós devemos fazer agora, nesse renovo? 27 anos, uma igreja nova. Muito nova. Tem muita coisa, muito nova e já deste tamanho. Deus quer que eu e você façamos a diferença. E essa carta eu quero trazer ao nosso coração. Primeiro ele traz para a gente algumas instruções. No verso 5 ele fala: edificai casas e habitai nelas. Plantai e pomares e comei do seu fruto. Ele diz: habitem aqui. Morem perto da onde você congrega. Viva na sociedade onde Deus te colocou. Nós não estamos aqui para nos fecharmos dentro dessas quatro paredes. É fácil a gente ser crente aqui. Dar paz, o amor, abraçar, falar do amor de Deus, cantar hinos maravilhosos, sentir o coração tocado, mas o negócio é lá fora. Deus está chamando, sejam crentes lá fora. Ele falou para o seu povo lá em Israel: vocês estão entrando aqui na Babilônia. Vivem, morem lá, não queiram se esconder. Trabalhem lá. Vocês precisam de alimento, vocês precisam trabalhar. Plantem, colhem, vivem na cidade, vivem na sociedade. Deus chamou eu e você para nós vivermos na sociedade. É fácil, como eu disse, sermos crentes aqui, mas a gente tem que ser crente lá no nosso trabalho. É lá que é o nosso convívio, é lá onde a gente passa o maior tempo do nosso dia. E muitas vezes, muitas pessoas que trabalham conosco nem sabem às vezes que a gente é crente. Né? Aí você tem, às vezes você encontra, está com a Bíblia, esconde a Bíblia, né? Não, senão vou virar motivo de chacota. Porque hoje em dia o crente pode ser chacota, infelizmente. Mas não, Deus chamou eu e você para habitar. As pessoas precisam saber que você é cristão. Não só porque você fala que é, mas é porque você vive. As suas ações. Trabalhem, plantem para se sustentar, para ter o seu alimento, para ter aquilo que você necessita para o seu dia a dia. Não queira viver num mundo separado. Não queira criar uma bolha na sua casa. Não, você precisa viver. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é diferente. E aí vai olhar, qual que é a diferença? Por que esse povo aí é feliz desse jeito? Por que essa igreja está sempre assim? Por que não para de sair gente? Por que não para? Porque o negócio parece que é gostoso. Por isso que a igreja primitiva, lá em Atos, crescia, porque eles ganhavam a simpatia dos de fora. Eles ajudavam aqueles que necessitam, ajudavam os órfãos, as viúvas, se encontravam em suas casas, e eles acabaram ganhando a simpatia. E a igreja crescia dia a dia. Vivem, trabalhem. Não é só pastor que é crente no trabalho, não. Vocês, administradores, motoristas, em todo o seu trabalho, quer seja onde você está, você é um enviado do Senhor lá, para viver o Evangelho, para tocar o coração das pessoas lá. Esse é o papel que Deus deu para você, é o papel que Deus deu para mim. Habite, trabalhe, colha, viva da cidade. Viva da cidade. Uma outra instrução que ele nos dá: tomai esposas, gerais filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, dai vossas filhas para marido, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, não diminueis. Meus irmãos, está difícil. Vivemos numa sociedade que hoje
pessoa quer esperar faculdade para casar, aí vai já casar depois dos 30 anos, aí vai ter um filho, e olha lá, só se vir, né? Se acontecer sem querer. Meus irmãos, a gente precisa que o povo de Deus cresça. Por que o islamismo está crescendo? O povo faz filho, e filho de Islã é Islã. O filho desses caras vão ser iguaizinhos a eles. E será que os filhos dos crentes têm sido crentes? Será que nós estamos conseguindo mostrar para os nossos filhos que nós temos que viver diferente, sermos diferentes? Cresçam, não tenham medo de ter filhos. Não, se não consegue, adotem. Tem muitas crianças precisando de famílias. Tem muitas crianças precisando ouvir do amor de Deus. Tem muitos abrigos cheios de crianças sedentas de carinho e de amor. Mas a gente fica com aquele negócio, né? Ah, meu irmão, minha irmã, eu e você não fazemos parte do povo de Deus. Só se tiver algum judeu aqui. Mas não. Nós não somos o povo de Israel. Nós não temos a bandeira de Israel aqui atrás. Nós somos o povo que fomos adotados mediante o sacrifício de Cristo, mediante aquele sangue que foi derramado. E hoje eu e você somos irmãos e irmãs porque corre em nós o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Precisamos fazer com que os nossos filhos sejam crentes verdadeiros. Busquemos filhos, filhas, não diminuir, cresça. As famílias têm que crescer e não diminuir. Pastor, mas a situação é difícil. O mundo não é mais como antes. Mas Deus falou, você acha que era fácil para esse povo de Israel? Eles viviam na cidade deles, no lugar deles, chegaram num lugar onde era totalmente diferente. Uma sociedade totalmente impura, totalmente pecaminosa, babilônico, meus irmãos, fazia tudo de ruim. Era uma sociedade pervertida. Deus fala, vocês precisam crescer ali, ter filhos e filhas. O povo de Deus precisa crescer. E lá em Deuteronômio, lá Moisés deixa, ensina a criança desde pequeno, inculca no seu coração, na sua mente a palavra do Senhor. Este é o meu e o seu papel. Devemos crescer. Muitas vezes não só biologicamente, mas pessoas que nós adotamos, né, como filhos. As pessoas que eu e você levamos até o Senhor é responsabilidade nossa. Discipulado é isso, caminhar lado a lado até o final. Até o final. E meus irmãos, ser crente é o único negócio que a gente nunca vai aposentar. Porque a aposentadoria do crente é a glória. É a glória. A gente só deixa de ser crente quando Deus levar a gente daqui. Senão a gente vai ser crente até o final. Meus irmãos, os homens de Deus, Moisés levou o povo para marchar, já tinha mais de 80 anos. Ele foi velhinho. Deus usou pessoas, Abraão, teve filho com 100. Deus usa a gente, independente de idade, de tempo. Mas Ele quer que a gente cresça e não que a gente diminua. Habitem, cresçam na cidade, cresçam no meio da sociedade. E uma outra instrução, versículo 7. Busquem paz na cidade. Alguns textos, algumas traduções, traz a ideia para buscar a prosperidade, né? Não é a prosperidade de grandes bens, é a prosperidade, porque se a cidade estiver bem, se a sociedade caminhar bem, nós vamos conseguir fazer o nosso papel. Se eu e você chegarmos na sociedade e levarmos a paz, a gente vai conseguir lá pregar o evangelho, porque as pessoas vão olhar para nós e falar assim, não, aquela igreja ali, eles são gente boa. Pode deixar, eles vão pregar o evangelho aqui. Eles não arrumam contenda com ninguém. Eles não estão aqui com ideologias políticas nem partidárias. Porque, infelizmente,
as pessoas têm se envolvido, levantado bandeiras erradas. A bandeira que eu e você temos que levantar é de Cristo Jesus. Os sinais que nós temos que fazer com as nossas mãos não é assim nem assim. É levantar para o céu, glorificar o nome de Deus. É para isso que eu e você fomos chamados. A bandeira nossa é Cristo Jesus. O que eu e você temos que fazer é orar pelas nossas lideranças, pedir orientação de Deus para votarmos, para colocarmos homens que sejam fiéis ao povo que colocou eles lá. Orar para Deus colocar crentes verdadeiros que vão lá olhar para o povo. Não colocar um político crente para olhar para os crentes. Não, eles têm que olhar para o povo. Para o povo. Esse é o problema. Cada um quer olhar para o seu nicho e não quer olhar para o todo. Por isso que a sociedade sofre. E a gente não tem que ficar arrumando confusão por causa de partido. Não, a gente tem que buscar a paz na cidade. O apóstolo Paulo lá em Romanos 12 fala: se depender de vós, tende paz para com todos. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Faça a sua parte. E aí, se você fazendo isso, brasas vão amontoar sobre a cabeça, e ele vai falar assim: nossa, eu judio dessa pessoa, eu faço mal para ela, e ela vem aqui e só me dá coisa boa. E ela vai fazer mais ainda, porque ele quer ver você descontar com a mesma moeda. Mas eu e você temos que fazer o quê? Buscar a paz. Porque se eu e você estivermos em paz, a gente vai conseguir pregar o evangelho. Eu iniciei um trabalho lá em Duartina. Este ano eu ainda não fui, mas eu faço uma capelania hospitalar. E eu tenho uma grande abertura no hospital da cidade. Quando acontece alguma coisa com uma pessoa que a gente conhece, eu consigo adentrar, conversar com os administradores. Eu tenho uma passagem livre ali no hospital, que outros pastores não têm. Aí tem lá um conselho de pastores, um pastor falou assim: nossa, pastor, eu tento entrar lá para visitar até membro que eu conheço, não fica difícil? Eu falei assim: rapaz, ninguém me impediu nada não. Eu só chego, vou fazer a capelania, já abrem a porta e eu vou. Já sei para onde eu vou. Por quê? A gente tem que buscar a paz. Aí a gente vai ter o quê? As portas abertas para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus. Se a primeira vez que eu for barrado lá, eu já ser mal criado com a pessoa, eu vou perder ela. A porta que poderia estar aberta se fechou. Porque em vez de eu buscar a paz, eu quis me impor. Não. Busque a paz. Porque quando a sociedade estiver em paz, a igreja vai fazer o papel dela. A gente vai ter facilidade para pregar o evangelho, para viver o evangelho, para mostrar para as pessoas quem nós somos. Agora, se a gente só arruma confusão, você acha que alguém vai ouvir você? Você acha que alguém vai ouvir a gente? Não vai. E Deus está falando: olha, busquem paz. Ele está falando para um povo que foi levado cativo, um povo que foi levado de sua terra para outra, e essa terra que tirou, que destruiu o seu lar, matou seus familiares, você tem que ter paz com eles. É difícil. E eu olho quando acontece assim, eu sempre penso em Jonas. Jonas, ele tinha que pregar para um povo que massacrou o povo de Israel. Quando Deus falou para Jonas: você vai lá em Nínive, ele... Não. Jonas sabia que se ele fosse lá, o povo ia se converter. E ele não queria que aquele povo se convertesse. Ele queria que aquele povo fosse condenado. E ele falou: não vou pregar, porque se eu pregar lá, eles vão se converter. Eu não quero que eles se convertam. Vou para outro lugar. E nós sabemos da história do peixe. E ele vai lá, mesmo, e prega de qualquer jeito. Ele não prega com grande eloquência, não. Ele pega: se vocês não entregar a vida de vocês para Deus, vocês vão para o inferno e vai acabar aqui. O povo se converteu. Porque era ele? Não, era Deus. Deus só precisava do mensageiro. Muitas vezes Deus usa a gente só como mensageiro. Adianta, a gente passa dias, estudamos, fazemos exegese, pegamos texto, muitas vezes pegamos lá o grego, o hebraico, né, para entender algumas coisas, né, quando às vezes dá tempo, né, tem semanas que a gente não consegue olhar nas línguas originais. Mas Deus usa. E eu lembro até de uma história de um seminarista.
Ele foi pregar na igreja, e foi a primeira vez que ele foi pregar na igreja, ele sentou e ele estava super nervoso. E uma senhorinha viu que ele estava nervoso. A senhorinha sentou do lado dele e falou: filho, fica tranquilo. Deus usou até uma mula para falar, não vai usar você? Meus irmãos, Deus usa a gente para pregar o evangelho. Mas a gente precisa buscar a paz, estar em paz com as pessoas. Porque se a gente ser reconhecido como gente que é brigão, meus irmãos, a gente vai perder pessoas. Vamos deixar de influenciar pessoas. Porque eu e você fomos chamados para sermos os influencers de Jesus. Mas o influencer de Jesus não é só para aparecer, não. É vida. É vida. É vida. E ainda ele fala aqui no verso 7, no final: orem pela cidade. Orai por ela ao Senhor. Você tem orado para as pessoas que moram ao seu redor? Mas cuidado, às vezes a gente ora, né? Sabe aquele vizinho barulhento? Aquele vizinho chato, que domingo de manhã liga numas músicas muito estranhas, né? Que não é... Hoje em dia a gente sabe que a qualidade musical do brasileiro está terrível. Então, qual que é a sua oração? Ô pastor, Deus, tira esse vizinho daqui, né? Não. Deus, converta esse ser que está aqui desse lado. Mude a vida dele. Ele precisa mudar de vida, porque se ele não mudar de vida, não vai ser porque eu não vou estar arrependido de ficar escutando música ruim o tempo todo. Não, ele vai para o inferno, ele vai sofrer, ele vai ser condenado. Você tem orado para que Deus converta o coração das pessoas? Você tem tido compaixão, sabendo que essas pessoas estão indo para o inferno a passos largos? E às vezes eles nem sabem quem é Jesus. Eles só sabem que Jesus é alguém que morreu, que é alguém que falou aí algumas coisas boas, e aí, no dia que é o aniversário dele, tem o Papai Noel que está presente, quando ele morre é um ovo da Páscoa que eu ganho, acabou. Por quê? Será que eu e você estamos fazendo a nossa parte? Você tem dedicado tempo de oração, orando pelas pessoas, orando pela sua igreja, orando pelo seu irmão? Você tem orado cada dia na semana por um irmão da sua igreja? Mas pastor, às vezes eu não sei se ele está passando por dificuldades. Meu irmão, minha irmã, todo mundo passa por dificuldade. Você não precisa saber qual que é. Mas chega e olha: Deus, estou me lembrando agora, Senhor, veio no meu coração o presbítero Fábio, o Senhor sabe dos anseios, da luta dele, do trabalho dele, o trabalho da esposa, dos filhos, o Senhor sabe as dificuldades dele. E o Senhor tem sido abençoador na vida dessa família. O Senhor tem restaurado, o Senhor tem fortalecido. Abençoe a vida deles. Não é difícil, meus irmãos. Pode ser fácil porque são um casal que eu amo demais. Mas não é difícil você orar um pelos outros. Ore pelo seu vizinho, para a pessoa que trabalha com você e interrompe a sua vida o dia inteiro. Sabe aquela pessoa que está lá para tirar a sua paz? Ore, ó Deus, mude essa pessoa, porque o Senhor sabe como está difícil. Ou muda a vida dela, ou muda eu daqui. Mas não, a gente quer sempre pior na tira. A gente é que nem o povo lá de Israel. Você lembra o Salmo 137, que eles estavam lá na Babilônia e estavam orando: Senhor, pega a cabeça deles e taca na pedra. Né? Um salmo, umas orações de... Não é assim. Seja amor, ame as pessoas. Ore por elas. Não faça justiça com as suas mãos. E a gente tem que entender aqui essas instruções: viver na sociedade, crescer, buscar a paz, orar pela sociedade. A gente tem que entender qual que era o propósito do exílio. A gente vai entender como? Deus queria castigar o seu povo, né? O povo não viveu direito, o exílio foi um castigo. Olha, meus irmãos, eu não quero olhar muito por isso. Quando Deus chamou Israel para ser o quê? Luz para todos. Só que o povo entendeu diferente. O povo achou: nós somos o povo do Deus vivo, então nós somos os caras. A gente é fera. Tá? Nós somos os melhores.
Em vez de fazer a diferença e levar o amor de Deus para as pessoas, não, eles só queriam rebaixar. Vocês não são do Deus vivo. Eu sou. Paulo ele foi maravilhoso lá, quando ele chega diante daqueles deuses no Areópago. Ele não rebaixou, ele poderia falar assim, isso aqui ó, é tudo pecado, joga tudo fora. Não, ele olhou um lugar ali, você está vendo esse Deus invisível aqui? Esse aqui é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador do sol, da lua, de tudo que está aqui. Ele é o grande Deus dos deuses. Ele é o grandioso Deus Todo-Poderoso. Aí eu e você às vezes não quer criticar. Ah, não, eu quero lá. Os católicos fazem isso, adoram as imagens. E a gente acha que idolatria é só adorar as imagens. Não, se você adorar os pastores, adorar os cantores, colocar a faixinha na cabeça, é idolatria. Você não muda em nada dos católicos que se ajoelham para os santos. Mas o exílio foi determinante para que o povo da Babilônia conhecesse o Deus de Israel, porque senão o povo não ia lá pregar. O povo não ia falar de Deus para os babilônicos, porque eles se acham os caras. Os fariseus, você acha que os fariseus iam pregar o evangelho para quem não seja judeu? Não. Eles eram, não, nós fazemos tudo certinho. A gente não é que nem esses aí, ó, que não faz as coisas certas. Não, o exílio foi para que aquele povo da Babilônia reconhecessem. E nós vimos o grande líder deles, Nabucodonosor, se colocando de joelhos perante Deus e falar, verdadeiramente, o Deus de Daniel é o poderoso, grandioso Deus. O exílio foi para que o povo lá de fora, que a sociedade que não conhece a Deus, conhecesse. Eu e você estamos sendo enviados para que o povo lá de fora conheça a Deus. O Deus que eu e você sirvamos. O Deus não é para que fique guardado aqui para a gente. A fé é para fora. A gente vem aqui cultuar a Deus, adorá-lo, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora a gente precisa sair lá fora, fazer com que as pessoas reconheçam quem Deus é. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que mesmo eu e você sendo pecadores, mesmo eu e você virando as costas para Ele, Ele não nos abandona. Ele é misericordioso. E misericórdia quer dizer o quê? Deus não dá o que você merece. Porque se Ele desse o que você e o que eu merecemos, estaríamos ferrados, estaremos perdidos neste mundo. Mas Ele é misericordioso. A graça dEle, mediante o Filho dEle, Jesus, que morreu na cruz no nosso lugar, veio nos fortalecer. E é mediante este fortalecimento que eu e você temos a missão de fazer a diferença na sociedade. Fazer diferença aqui na vila, na cidade de Bauru, que as pessoas vão ver, nossa, tem uma igreja diferente, uma igreja que faz a diferença, cuida das pessoas lá fora, dá alimento para os pobres, abre as suas portas para todos, estão felizes e sorridentes, não são aqueles crentes de cara fechada, que parece que está emburrado com a vida. Gente, ser crente é ser feliz. Ceia não é um motivo de tristeza, é de alegria, porque se eu e você hoje temos Deus na nossa vida, é pelo sacrifício de Cristo. Chore pelo seu pecado, mas se alegra com o sacrifício, que foi isso que mudou a sua e a minha vida. Foi aquele sangue derramado naquela cruz. Por causa desse sangue nós temos que fazer diferença aí fora. Essa carta para a igreja de Israel é uma carta para nós hoje. O mundo, a sociedade não é um monstro de 7 cabeças, mas é uma comunidade que necessita do amor de Deus. E eu e você temos esse amor. E amar não é o que o mundo diz para nós. Amar não é um sentimento. Amar é uma escolha. Nós temos que escolher amar as pessoas ali fora. Nos entregarmos, porque Jesus escolheu amar a gente. E o que Ele fez por nós? Morreu numa cruz. Morreu numa cruz. E nós temos que morrer dia a dia pela vida das pessoas aí fora. Só assim
elas vão ver Jesus em nós. Elas vão ver o amor que está plantado no meu e no seu coração. Por isso que nós iremos fazer a diferença. Precisamos agora olhar ao nosso redor, enxergar o lugar onde a gente vive, ver os sentimentos e as coisas que o nosso coração tem trazido. Será que eu e você estamos impactando a sociedade ao nosso redor? Será que a igreja presbiteriana do Calvário está impactando as pessoas ao redor? Meus irmãos, a gente não está aqui para trazer gente para a nossa igreja, a gente está aqui para trazer gente para Cristo. Se vir para a nossa igreja, aleluia, vamos crescer, aí vamos ter que aumentar a igreja mais. Mas é para o reino, temos que nos preocupar com o reino de Deus. Esse é o meu e o seu papel, é a nossa missão, é pregar o evangelho, não é ficar aqui recebendo. O crente como consumista, né, que hoje em dia está na moda. Eu venho aqui para receber as bênçãos. Aí se o pastor fala de pecado, fala assim, não, ó, será que o fulano está escutando o que o pastor está falando? Nossa, está forte. Espero que fulano não ouviu, né? Não, é para você, é para mim. Agora basta a gente fazer a nossa parte. Deus está nos chamando a Igreja Presbiteriana do Calvário, chamando você e eu, meu irmão, minha irmã. Viva nessa cidade, viva na sociedade que você está. Trabalhe, faça o seu melhor. Um melhor empregador, um melhor empregado, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, melhores mães. Cresçam, não diminuam. Busquem a paz e não a briga, guerras. Orem pela cidade, porque você foi chamado para fazer a diferença. E ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Aonde está o seu coração? Está nos bens materiais? Está no dia a dia? No marido, na esposa, na namorada? Tudo que tira o nosso coração de Deus é onde nós estamos idolatrando. Mas a gente foi chamado para fazer diferente. E eu espero e oro para que vocês continuem sendo e fazendo a diferença, como fizeram na minha vida. Essa igreja fez diferença na minha vida. Muitos irmãos aqui fizeram diferença na minha vida. O pastor Micaías, a Rebeca fizeram diferença na minha vida. E muita. Agora, vamos fazer diferença na vida das pessoas lá fora. É para isso que Deus está chamando eu e você. Aqui está uma carta de como nós devemos viver. Seja uma bênção aonde Deus te colocar. Que a Igreja Presbiteriana do Calvário continue sendo essa bênção aqui, para todo lugar que ela for transmitida. Porque a Igreja do Calvário vai estar aonde você estiver. Você é a Igreja do Calvário. Você vai estar levando o amor de Deus aonde Deus te enviar. Amém? Que isso seja realidade na sua vida. Que Deus nos fortaleça e que nós possamos fazer a nossa parte. E não caímos no mesmo erro de Israel. Achar que Deus é o nosso Deus somente. Não, Deus é o nosso Deus. E Ele chamou eu e você para buscar as ovelhas que estão perdidas. Que Deus te fortaleça. Vamos orar mais um instante. Pai querido, Deus eterno, obrigado. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado por este culto que nós estamos prestando ao Senhor. Reconhecemos que toda adoração, tudo que será feito, que está sendo feito aqui, é somente para a glória, honra e louvor do Teu nome. Louvamos ao Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti e ouvimos a Tua palavra. Agora nos ajude a sermos melhores. Nos ajude a fazer a diferença,
como povo do Senhor neste mundo que necessita do teu amor. Logo mais iremos ceiar na mesa de Cristo, onde reconhecemos que o sangue derramado mudou a minha história e a história dos nossos irmãos. É o momento onde possamos colocar nossa mente diante do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude a entendermos os nossos pecados e a vivermos de forma diferente. E saímos daqui renovados, com os desafios de sermos cristãos nessa sociedade pervertida, nessa sociedade, neste mundo que precisa do teu amor. Abençoe essa igreja. Continue a fortalecer esses irmãos amados. Continue a iluminar a vida deles. Continue a usar essa igreja como ela foi uma bênção na minha vida, que ela continue sendo bênção na vida de todas as pessoas que estão aqui ao redor. Que o seu nome continue sendo sempre exaltado e glorificado aqui. Oramos confiados no teu Filho Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.